Saiba o que pode estar bloqueando a sua riqueza, bloqueando a sua abundância, a sua felicidade e os seus resultados positivos. Presta atenção no que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Pega aí o cafezinho de vocês, a água, porque aí a gente vai parar um pouquinho aqui para concentrar, para você entender que vibrando negativo, você vai atrair o quê? Preciosa e precioso. Vai atrair coisas negativas, seja o que for, financeira, emocional, física. Você vai estar atraindo para o seu campo magnético, para a sua vida, coisas que não vai agregar valor para a sua vida. Hoje eu vou falar com você algumas coisas que você pode estar fazendo aí e pode estar bloqueando sim a sua riqueza. A gente tem que ser cauteloso, nós temos que ser cuidadosos com nossos pensamentos, nossas ações, nossas emoções, para poder, assim, viver uma vida em abundância, plenitude e uma vida feliz conosco, para assim ser feliz com as outras pessoas e com nossos resultados. Estou aqui tomando meu chazinho da tarde, fruto do bosco, com nossa taça aqui do Divinos, que é a nossa comunidade no YouTube. Essa taça eu acho ela maravilhosa, linda, né? E eu costumo falar taça, gente, me desculpa, é caneca, né? E essa caneca é muito linda e eu gosto muito de estar aqui, parar esse tempinho para poder, ao tomar meu chá, ao concentrar um pouco aqui, fazendo esse trabalho terapêutico, poder ajudar vocês a elevar a frequência de vocês. Hoje eu estou tomando chazinho de fruto do bosque, frutas vermelhas. É o meu chá preferido. Desde que eu cheguei aqui na Suíça, eu sempre gostei muito desse chá. Sempre achei um chá que me acompanha assim em longos invernos, né? O inverno na Suíça é muito frio e a gente está tranquilo em casa, vendo televisão, fazendo uma leitura, tranquila, fazendo um momento de reflexão. É muito bom a gente estar tomando um chazinho ou um cafezinho, uma coisa que a gente se sinta bem. Então, para conversar com vocês hoje, com o meu chazinho de frutas vermelhas, fruta do bosque, né? Pega aí sua água, ou seu chá, ou seu café, e vamos então entender alguma coisa que pode estar bloqueando vocês. Hoje eu vou abrir aqui esse espaço para falar com vocês sobre o problema que a gente traz para a nossa vida quando a gente está falando mal de outras pessoas. E tome cuidado, se você tem o hábito de julgar, condenar os outros, não é criticar muito, você está criando uma atmosfera muito pesada e negativa para a sua vida. E é por isso que você está aí, sem dinheiro, infeliz e com muitas dificuldades, principalmente contas a pagar. Porque o dinheiro, ele é energia. Tudo que a gente faz, tudo que a gente está focando, tudo que a gente está sentindo, nós estamos atraindo. Isso é fato, isso é realidade. Você está aqui no canal comigo, vocês estão aprendendo a co-criar uma vida feliz, uma vida abundante em todas as áreas. De uma forma simples, de uma forma com paciência, de uma forma que funciona. Porque não adianta a gente querer truque, não adianta a gente querer mudar a vida de uma hora para outra. É só a gente ver os exemplos bíblicos que a gente vai ver a história de José, a história de Esté, a história de muitas pessoas que demorou anos e anos vivendo, não é? A dificuldade, aprendendo, estabelecendo novas crenças, mudando as coisas, conectando com Deus, criando uma fonte, né? Uma fé inabalável, fazendo essa conexão, entendendo o seu propósito de vida e assim projetando para o futuro uma vida melhor. Tudo é questão de passo a passo, paciência, consciência e discernimento. Hoje o que eu vou falar para você, as coisas que atrasam a sua riqueza, né? Neste vídeo é sobre falar mal dos outros. É muito difícil a gente estar condenando os outros, falando mal dos outros e criticando, porque o seu inconsciente, ele não entende. Se você está falando que aquela mulher é egoísta, que aquela mulher é metida, que aquela mulher troca de homem igual de roupa, que aquela mulher não frequenta a igreja, ou que aquela mulher vai para a igreja e é mais suja do que todo mundo, você está falando isso tudo e o seu inconsciente não está entendendo que você está falando daquela mulher, daquela persona. Seu inconsciente, ele só entende a versão que você conta para você. É tipo se você está falando para você mesmo. Eu sou suja, eu sou mau caráter, eu não me dou bem com ninguém, eu só atraio pessoas ruins para minha vida, eu sou uma pessoa falida. Então, tudo que você fala julgando o outro,
para o seu inconsciente, não é? Você está falando sobre você mesmo. E o que isso está gerando? Está gerando mais disso na sua vida. Porque quanto mais você é pobre, quanto mais você é amargurado, quanto mais você é crítico com os outros, é intolerante, pior as coisas ficam para você. Porque você, sem querer, você vai alimentando aquilo, você vai atraindo aquilo e vai afastando as boas coisas de você. Porque você não está com a vibração boa, positiva. Você não está com a vibração correta para atrair coisas para sua vida, né? E aqui falando com vocês, o que nós queremos? Vocês querem dinheiro, vocês querem amor, nós queremos, né? Dinheiro, amor, saúde, felicidade, esse combo completo, como eu costumo dizer. Mas, se você está vibrando na negatividade, na escassez, na dor e no sofrimento, você vai atrair isso para a vida de vocês. E quando a gente está condenando o outro, a gente está criando isso no nosso campo. Porque eu já disse para vocês que tudo é quantidade. Existe uma tela quântica onde você vai projetando as coisas. E aí, olha para você agora. Tudo que você está vivendo aí, a sua situação, foi você que projetou para a sua vida. Pensa que não, mas sim, até as doenças você cocria na sua vida. Quando você é uma pessoa muito antipática, uma pessoa egoísta, uma pessoa crítica, uma pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa insuportável, você vai ficando com o sentimento de uma pessoa sozinha, uma pessoa escassa, uma pessoa fria, uma pessoa amarga. Mesmo sem querer, mesmo que você não saiba, você vai criando isso em você. Vai projetando para sua vida e mais, vai cocriando. E assim acontecem as doenças. Depressão, ansiedade, câncer e muitos outros, né? Problemas muito sérios de saúde que a pessoa não sabe de onde vem. Algumas vezes é hereditário, sim. Mas o que significa hereditário? Também vem de situação de família problemática. Você pode ver, quando uma família tem um pai alcoólatra, um avô, parece uma maldição que aquilo vai seguindo. Mas por quê? Porque alimentaram aquilo, não cortou aquela crença, não teve uma força, uma fé, uma resolução para aquele problema. E muitas vezes a pessoa diz, mas ele é assim porque o pai dele era alcoólatra. Ele era assim porque a mãe dele não prestava. Gente, não existe isso. Depois que a gente fica adulto, depois que nós somos responsáveis por nós temos o livre arbítrio. Nós podemos escolher o que queremos na nossa vida. Eu sei que é difícil se um adolescente conviver com uma família problemática, não é? Com mãe que é tóxica, com mãe problemática, que não ama, que não valoriza, que não cuida, que não protege, com um pai alcoólatra, com um pai inseguro, com um pai ausente, com um pai que não trabalha, com um pai com outros vícios, né, que são muitos. Isso vai, sim, ficar programado naquele adolescente. Ele vai sofrer muito com isso. E enquanto ele está nessa fase adolescente, é difícil ele sair de casa. É difícil ele mudar a história dele. Mas aqui no canal nós estamos falando para pessoas adultas, onde você já passou por isso tudo, você já sofreu, a sua dor, né? Já ficou no passado, e se você está alimentando ela até hoje é porque você está carregando essa crença contigo. É hora de você aprender a se amar, se valorizar, se aceitar como pessoa e poder desconectar dessa dor e desse sofrimento. Através de quê? Através do perdão. Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre o perdão, poucos dias atrás, né? Porque quando você perdoa as pessoas que te machucou no passado, a dificuldade que você passou, os problemas que você enfrentou, não é? Os traumas que você viveu na sua vida. Então, você vai começar a ressuscitar, reviver, começar de novo, recomeçar. Nós temos que escolher um novo caminho para a gente. E enquanto você está alimentando dor, sofrimento, né? Essas coisas tudo, você está criando mais e mais e mais angústia, não é? Porque você fica uma vítima, você se sente vítima. Eu sou um coitado, eu sou uma pessoa super boa, eu sou uma mulher maravilhosa. Eu arrumo minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu marido, eu vou para a igreja, eu tenho uma rotina exemplar. Para, né? Para. Eu já disse para vocês que você tem que se valorizar, sim. Mas uma coisa é você valorizar e
desprezar os outros, diminuir os outros, falar mal dos outros. Isso vai gerar em você uma dor, um vitimismo e uma ausência muito grande, que aí você vai ter que estar fazendo aquilo, fazendo aquilo, para poder ganhar o quê, gente? Aplauso, para você ser reconhecida. E então você já está numa falta outra vez. Não adianta nada você estar por aí ajudando todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, se matando dentro da sua casa, limpando tudo, colocando tudo no lugar, arrumando cama, arrumando as almofadas no lugar, limpando tudo, molhando planta, limpando o jardim, limpando a piscina, não é? Fazendo tudo, não aceitando ajuda de ninguém, e no final do dia você tá estressada, cansada, xingando todo mundo, não ter tempo para nada, não ter paciência para nada, falando mal do seu filho que não ajuda, do seu marido que é um egoísta. Aí você está criando situação pior para você, porque você não tem nada de boazinha. Você é uma pessoa vitimizada. Você é uma pessoa que sente falta, carência, e você está fazendo aquilo tudo para mostrar que é melhor do que o outro, que consegue, que você vai lá e faz. E no fundo, você está uma pessoa fracassada. Uma pessoa que está precisando de oração, de Deus e de despertar de consciência. Isso vale para o homem também. Se você quer carregar tudo nas costas, se você não aceita a opinião da sua esposa, dos seus filhos, se você não senta na mesa para comer, ignora as pessoas, fala mal, que o filho é um adolescente, não é que só fica no jogo, que o filho não tem responsabilidade, que a mulher não cozinha bem, que a mulher não ajuda com dinheiro, que a mulher não sabe fazer nada, gasta demais. Olha o que você está criando para sua vida. Tudo que você fala do outro, tudo que você coloca para fora, da boca para fora, você está criando mas na sua vida. E mas não é só para o seu filho, para sua esposa, não. É para você mesmo. Porque é você que vai colher. É você que vai sofrer as consequências do que você está falando, sentindo e projetando na sua vida. Não precisa, gente, a gente querer viver como santo aqui na Terra. Viver sem maltratar ninguém, sem querer ser, que seja melhor do que ninguém, fazer só a coisa certa 24 horas, porque a gente não consegue. Nós somos falhos, nós somos, pessoas. Nós estamos vivendo uma experiência de vida, a qual eu falo que a gente tem até testes. Eu acredito que essa experiência nossa de vida aqui é uma experiência muito cautelosa. Por quê? Porque todo dia é dia de você aprender. Todo dia é dia de você colocar em prática o que você sabe. Todo dia é dia de você aprender a se amar, se valorizar, se cuidar e assim cuidar do outro também no sentido de desejar coisas boas para ele. Entender que o seu marido pode não estar num bom dia no trabalho, seu marido está doente, seu marido está com problema com as dívidas, que o seu marido já vem de uma crença, de uma família, assim e assim, que vocês juntos podem sentar, conversar e resolver aquilo. Que o seu filho é adolescente e está na fase de aprender, a fase que erra, a fase que eles pensam que são maiores que os pais, que está querendo autoridade, que quer saber seu caminho. E a gente tem que saber ter, a paciência de sentar com ele e conversar para poder entender. E assim a gente juntos, com responsabilidade, pai e mãe, entender essa pessoa que está agora começando a vida como adulto, não é? Então, gente, a gente tem que estar sempre atento à nossa experiência de vida. Ao contrário de sair julgando todo mundo, falando mal, meu irmão não presta. Meu irmão não presta, minha mãe sempre passou a mão na cabeça dele, é um folgado, não ajuda ninguém. Você tem que olhar para a sua vida. Você tem que olhar para você mesmo. E o porquê que você está falando essas coisas. Seja do seu irmão, marido, amiga, sogro, sogra. Quantos casos que a gente vê de sogra maltratar nora? Minha nora não vale nada. Mudou a vida do meu filho. Minha nora é uma pessoa irresponsável. Minha nora não trabalha. Minha nora gasta demais. Seu filho tá feliz? Tá. Eles estão lá na casa deles? Estão. Estão trabalhando? Estão. Estão pagando as contas? Estão. Ok. E você? Por que tá lamentando? Deixa o seu filho seguir a vida dele. Se não der certo, tudo bem. É uma experiência. Faz parte da vida. E qual é o problema? Onde está o problema que você tem que se meter dizendo que a pessoa presta ou não presta? Quem dorme com ele é ela. Quem cozinha para ele é ela. Quem cuida das roupas é ela. Quem sabe o lado interno dele, porque muitas vezes a gente mães não sabe, é ela.
Então, se ela pedir sua opinião, ou ele, ok, senta, conversa, fala. Mas não precisa sair detonando todo mundo, porque aí o problema já não vai estar no todo mundo, não vai estar no outro lá. Vai estar em você. Não que o outro não tenha problema. Claro que tem. Seus amigos de trabalho têm problema. Seu chefe no trabalho tem problema. O padre tem problema. A sua sogra tem problema. Seus cunhado e cunhada. Seus filhos, marido, todo mundo. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas. Nós estamos aqui para experienciar a vida. E às vezes não sai nem como a gente quer. Sabe por que não sai? Porque você também não planeja. Se não tem planejamento, se não tem organização, se não tem discernimento, vai dar errado sim. Só que quando der errado, você pode ter a gentileza, você pode ter a humildade de consertar. Eu sou terapeuta. Eu tenho muito tempo que eu trabalho nessa área de mudança de crenças. E você pensa que eu não erro com meu filho? O Arthur está com 17 anos. O ano que vem vai fazer 18 anos. Sempre eu chego nele e digo para ele, filho, antes de ser mãe, eu sou uma pessoa, uma mulher. Desejo fazer sempre o melhor para você. Eu quero sempre estar presente, te ouvir, saber da sua vida, conversar contigo e tudo. Às vezes eu estou estressada, às vezes eu estou triste, às vezes eu não estou com vontade. Mas, se você precisar, pode me procurar. Qualquer hora do dia, da noite. Se você precisar da minha opinião, pode me procurar. Mas eu não vou estar o tempo todo te vigiando, te policiando ou querendo controlar a sua vida. Por quê? Eu quero que meu filho seja um homem responsável. Eu quero estar do lado dele, eu quero apoiar ele. Faço isso sempre, né? Mas, antes de tudo, o que vale é a opinião dele. Eu não vou criticar, eu não vou querer tomar a vida dele como minha, porque eu já tenho a minha vida. E com meu marido é igual. Casamento de quase 20 anos, vai fazer também o ano que vem, 20 anos de casado. E ele é muito responsável, é trabalhador, é honesto, tem os defeitos dele como homem, como pessoa, mas é uma pessoa que a gente dá super bem, a gente tem uma comunicação, a gente não fica cutucando um ao outro, não é? Inveja, ciúme, essas coisas, essas picuinhas de casal e tudo. Não, para quê? Porque nós dividimos a vida, nós somos companheiro e nós sabemos que podemos errar sim, mas se errar, a gente chega e conversa. Porque as pessoas ficam chateadas, as pessoas brigam, as pessoas dão mal resposta, as pessoas às vezes estão com problema lá no trabalho, chega em casa e não quer nem ouvir o que aconteceu lá na casa, porque já está por aqui, teve uma rotina pesada, cabeça doendo, não comeu direito, o dia inteiro de pé, problema com o cliente, aí chega em casa, às vezes a mulher quer falar o quê? Que o bolo não cresceu, que tem que pagar a unha, que tem que fazer o cabelo. Ok, tem que fazer, tudo bem. O bolo não ficou bem, tudo bem. Mas dá para relaxar um pouco e esperar? Porque a gente tem que saber nos cuidar, nos proteger. Ficar julgando os outros não vai adiantar. Isso vai atrasar a sua vida financeira. Isso é muito chato. Uma pessoa que vive reclamando da vida, falando mal dos outros, criticando, querendo ser melhor do que o outro, ela não chega em lugar nenhum, a não ser na solidão, na falência, na dor e no problema. E eu estou aqui para ajudar vocês, para melhorar a vida de vocês. Sou muito feliz com o meu canal, por eu estar aqui todo dia, não é? Tirar um tempinho, a parte da tarde, quando eu venho tomar meu chazinho aqui e passar essa mensagem para vocês de uma forma simples, de uma forma honesta, porque é a forma que funciona para mim. Se eu estou aqui hoje na Suíça trabalhando, se eu tenho esse discernimento, se eu consigo transformar a vida de pessoas, mudar a mentalidade das pessoas, é porque eu tenho o meu pé muito no chão. Errar, eu já errei. Já perdi muito dinheiro, já ostentei, já fui um pouco metida, vamos dizer assim, não é? Porque quando eu cheguei na Suíça eu era muito nova e comecei a ver muito dinheiro, então comecei a ficar muito assim metida, assim, achando que podia comprar tudo que queria. E participei de várias, como fala, vários encontros, né, de socialites aqui, porque minha cidade é pequena. Eu até saí no jornal aqui, gente. Tem um jornal da cidade, 20 Minuten, né? E é o jornal do dia. Nós tivemos uma festa aqui de pessoas muito importantes na cidade
e era na área de gastronomia. Na época eu trabalhava na gastronomia, meu marido tinha uma firma também de degustação de vinho, então a gente saiu nessa página, não é? Como famílias muito importantes. Eu nem, como pessoa, ser humano, eu sou muito importante, mas para esse lado da sociedade eu nem estava com esse cargo todo, né? Porque uma pessoa normal, com um salário normal, chefe de cozinha na época, meu marido, dono de uma empresa, mas não um milionário. Mas mesmo assim, isso foi muito legal, foi muito bonito, porque a gente saiu entre os milionários da cidade. E uma coisa que eu falo para vocês aqui no canal, aquela menininha lá da roça cozinhava no fogão a lenha, saiu no jornal não é? Celebridade, o jornal de empresários, pessoas milionárias, de pessoas, né, que têm uma posição de grande valor aqui na minha cidade. Isso para mim foi muito importante, porque a cidade toda teve esse jornal e eu, inclusive, vou ter até um deles guardado. Eu penso que eu gosto de olhar para ele e lembrar o tempo que eu ostentava, que eu achava que, né, quando a gente é muito pobre, a gente pensa que ter dinheiro, comprar um bom sapato, uma boa jaqueta, uma boa bolsa, não é? Um bom colar, um bom brinco, é ostentar, é você ser rico. E, gente, a riqueza, ela é muito, muito mais do que isso. A riqueza é o que eu falo para vocês hoje, é a conexão com Deus, é a conexão com o nosso ser. Por quê? Através da hora que você conecta com as coisas que têm valor de verdade, que ninguém compra, ter abundância, a riqueza divina, aí as coisas materiais, bolsa, casaco, perfume, relógio, né? Roupas, viagens, pronto, fica fácil você cocriar, porque o mais importante você já conseguiu, você se valorizou, você se enxergou e você agora está preparado para viver uma vida de verdade. É por isso que eu falo aqui no meu canal, eu passei todas essas fases, e não é brincadeira, gente, eu tô com 42 anos hoje, vou fazer 43 em agosto, né? Já é 20 anos praticamente morando aqui na Suíça. E nesses 20 anos morando aqui, eu passei várias fases, né? Que eu cheguei aqui com a mão na frente, outra atrás. Todo mundo conhece a minha história. Fui trabalhar nas limpezas, trabalhei muito na limpeza, ajudei muito minha mãe. Com o dinheiro da limpeza, eu pude pagar curso para mim. Assim, eu fiz a minha formação de chefe de cozinha. Trabalhei em uma multinacional, a SFAL Group. E então tenho muita felicidade, né, por ter essa formação, que é muito bom, e eu amo cozinhar. Desde o tempo de eu pobrinha lá no Pará, cozinhava no fogão a lenha, quando eu morava no barraquinho de madeira, eu já cozinhava muito para minha família. Eu pegava um ovo e fazia uma comida maravilhosa, fazia uns bolinhos fritos, ou então uma sopa com mandioca, né, dava um jeito. E matava a fome dos meus irmãos, enquanto minha mãe estava trabalhando. Então, ser cozinheira, para mim, também é muito bom. Através de ser cozinheira, eu cuidei da alimentação do meu marido, do meu filho, sempre amei cozinhar. Aqui na Suíça, a gente não tem empregada doméstica, porque a funcionária doméstica, ela tem a mesma hora paga como de outra pessoa. Por exemplo, se você vai trabalhar num restaurante, vai ganhar 25 ou 30 horas, a empregada doméstica, a funcionária doméstica, ela tem esse mesmo valor. E então, gente, nós temos que entender que todo mundo tem o mesmo valor. Toda profissão é abençoada. E todos nós estamos aqui para evoluir e para aprender isso e colocar em prática. Quando a gente fala sobre, né, o julgamento, você ficar querendo ser melhor do que o outro, isso é um erro fatal. Porque você não está prejudicando o outro. Você dizer que aquela mulher não presta, todo dia ela troca de homem. Já teve 4, 5 maridos. Deus me livre de uma mulher daquela. Sabe o que você vai fazer? Você vai atrair exatamente isso. Porque é você com seu inconsciente. É você registrando para você. Não é que o outro não presta. É que ele vive a vida daquele jeito. E se para ele tá valendo, tá bom, é a experiência de vida dele, ok. Se ele tá feliz, ok. Por quê? Tem muitas mulheres que trocam de marido 3 vezes, 4, 5, 6, e é mais feliz do que uma que fica com um único marido 50 anos, aguentando o quê? Abusos, pessoas tóxicas, sendo uma pessoa amarga, infeliz, uma pessoa que não consegue evoluir, e assim fica, olha, cutucando a vida do outro. Para com isso. A pessoa que está focando no problema do outro, ele está esquecendo ele próprio. Eu falo aqui com vocês com a maior naturalidade, e eu tenho essa autoridade para falar. Porque eu sou uma pessoa madura.
Eu já passei na minha pele isso tudo, porque quando você se torna uma referência, quando você já está curada para você curar o outro, aí fica fácil. Se eu estou aqui e eu falo sobre, não é, autoconhecimento, expansão da consciência, física quântica, cocriação, abundância em todas as áreas, amor incondicional, fé inabalável, é porque eu tenho esse pacote todo, né? E porque eu estou aqui na Suíça, eu sou uma pessoa muito feliz e muito grata. Eu cocriei uma vida dos sonhos para mim. Poderia ter sido diferente se eu não tivesse mudado minhas crenças, se eu não tivesse focado na pessoa que eu sou. Como eu acabei de falar para vocês, eu tive várias fases. Tive fase de carência, fase de falta, né? Tive a crença da rejeição, que eu ganhava muito dinheiro, o dinheiro sumia da minha vida, não é? Ainda nessa fase que eu ostentava quando eu cheguei na Suíça, que eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, então eu mandava dinheiro para todo mundo, comprava presente para todo mundo, fazia festa para todo mundo, agradava todo mundo, e quem estava infeliz, quem que não estava se cuidando, se amando e se acolhendo? Eu mesma, porque eu estava enxergando só os outros, querendo aparecer para os outros. Olha, eu estou podendo agora. Olha, eu tenho um carro. Olha, eu tenho uma casa. Olha, eu ganho tanto. E não é assim. Você vai aparecer, as pessoas vão te enxergar? Claro que sim. Você tem o seu valor. E a partir da hora que você co-criar uma vida melhor, que você entrar nessa alta vibração que eu ensino aqui para vocês, de verdade, gente, vamos parar de mito, vamos parar de fantasia, de seguir guru, vamos parar de ilusão e entender a realidade. A única realidade que pode mudar a vida de uma pessoa é essa, é você concentrar em você, parar de falar mal dos outros, criticar os outros, passar o dia inteiro em grupo de WhatsApp, falando com prima, com amiga, reclamando isso, aquilo, falando mal do seu marido. Muitas vezes seu marido está lá ralando no trabalho dele, cansado, e você está metendo o pau nele. Ah, é egoísta, não me valoriza, não dá nada para mim. Olha, ele tem a obrigação de ser patriarca, ele tem a obrigação de cuidar da família, da casa, sim. Mas você, como matriarca, tem que ser uma pessoa madura, tem que ser uma pessoa honesta. E se você está neste casamento até hoje, é porque você aceitou. E se você está vibrando assim, você vai colher mais coisas negativas, porque está jogando peso na pessoa e vai receber de volta para você mesmo. Porque é você que está fazendo isso, não é ele. Ele está lá trabalhando, está ganhando pouco, miserável, ganha quase nada. Sim, ele vai fazer a parte dele, se você faz a sua parte também. Porque a vida é para ser compartilhada. A vida é para ser amada. A vida é para ser valorizada, não é? E o que vocês fazem? A maioria de vocês, eu tenho pessoas que me procuram na área terapêutica, porque eu trabalho com crenças limitantes, com desbloqueios mentais, pessoas que vêm até mim para falar coisas que em meia hora de conversa eu já resolvi o problema dela. O problema não é do outro, o problema é dela. O dinheiro que ela não tem, que é falida, endividada, amor que não atrai um homem patriarca, um homem bom, os filhos que não obedecem, a casa que é uma bagunça, não tem respeito. E por quê? Porque ela está nutrindo isso nela mesma. Ela, ao invés de entender a situação, se colocar como uma patriarca, como uma pessoa responsável, ir lá e resolver o problema, conversar, entender, saber que as pessoas erram, porque não é porque você é uma pessoa que tem boa educação, boa formação, veio de berços de ouro, que você não vai errar. Todo mundo acorda, às vezes, mal-humorado, que não quer falar com ninguém. Todo mundo sente alguma dor algum dia. Todo mundo já passou por algum problema muito sério. E isso faz parte da humanidade. Isso faz parte da vida. Isso é o quê? Crescer. Aprender a ser maduro, ter responsabilidade, que a partir da hora que você joga o seu problema nas costas do outro, você está sendo irresponsável na vida. E aí, as coisas tendem a ficar muito pior, porque ninguém gosta de pessoas irresponsáveis. Ninguém gosta de pessoas que não assumem o seu próprio erro. Ao invés disso, você está condenando o outro, porque você quer ser melhor do que o outro, quer aparecer mais do que o outro, quer ser validada. Não precisa isso, gente. Eu tô falando aqui para vocês com a maior clareza. Eu tenho amigos maravilhosos,
A minha melhor amiga de toda a vida, nós somos amiga desde os meus 8 anos de idade. E até hoje a gente é amiga. Ela mora em São Félix do Xingu, no Pará, e a gente se comunica o tempo todo. A gente tem uma união divina. A gente não tem inveja uma da outra, a gente não tem ciúme, a gente não tem raiva. Nem a distância separou nossa amizade. Quando eu vou lá no Brasil, a gente se encontra, é maravilhoso. É uma energia maravilhosa. Então não precisa você estar procurando se agradar os outros o tempo todo, sentir maior, sentir melhor, mostrar que você sabe isso e aquilo, apenas para ser validada. Só o fato de você existir, já vai existir pessoas que se amem, que te amem. Mas antes, é você que tem que se amar. Porque aí sim, o outro vai conectar com você, com a sua essência. E isso vai ser maravilhoso. Meu melhor amigo também mora lá no Pará. Meus irmãos, a gente mora dividido, tem irmãos em Portugal, tem irmão no Brasil e eu aqui. E a gente tem uma boa comunicação, respeito e se encontra quando pode. Minha mãe está viva, graças a Deus, e é uma pessoa maravilhosa que eu honro ela e sou grata a ela. Toda a sabedoria que ela me ensinou. Então é isso que a gente tem que ser, essência. Não é querer ser perfeito. Longe de mim a perfeição. Longe de mim. Todo dia eu tiro um tempinho para quê? Para fazer agradecimentos, logo pela manhã, que eu faço a minha rotina sagrada, né? Logo pela manhã eu faço agradecimentos para depois começar meu dia. Tento visualizar meu dia, ver o que eu tenho que fazer. Tento agradecer a Deus que esse dia vai ser maravilhoso. E na maioria das vezes é maravilhoso, porque eu projeto isso. Mas quando acontece alguma coisa pequena, algum probleminha, eu não fico desesperada. Eu não sou uma pessoa que tem ansiedade. Eu sei que eu consigo resolver aquilo e tá tudo bem. Eu não sou melhor do que o outro que tem problema. Eu também tenho os meus problemas. Meu filho, às vezes, chega cansado em casa, reclama de alguma coisa e tá tudo bem, eu entendo ele. O marido também. Faz parte da rotina, faz parte da família. A gente não precisa estar com a pedra na mão para atirar no outro. Ah, eu sou melhor. Tem muita sorte porque casou comigo. Não vai arrumar ninguém melhor do que eu. Para com isso. Quantas mulheres que dizem, é porque eu sou a melhor pessoa que ele já arrumou até hoje. Quem disse que você é a melhor pessoa? Para de querer ser melhor do que os outros. Para de condenar os outros, que o problema não está neles, estão em você. É você que está com vazio, é você que está com angústia, é você que está buscando isso para alguém te validar e dizer sim, você é maravilhosa, uau, que sorte que eu tenho você. Isso é uma coisa que eu não preciso, gente. Eu não preciso que o meu marido chegue em mim para dizer, olha, Lu, você é uma excelente profissional, excelente mãe, excelente esposa. Não precisa. A gente até brinca das mulheres que ele teve antes que eu, das mulheres que eram divertidas, mulheres que eram diferentes, que gostavam de coisas diferentes, fases da vida. Cada uma tem suas qualidades, cada uma tem seu jeito, cada uma tem suas crenças. Nós estamos aqui para compartilhar a vida, para entender uns aos outros, não para amaldiçoar, ter inveja, jogar pedra. Às vezes, uma pessoa da sua família fica rico. Aí, você que está pobre, começa a julgar o outro. Não presta, está fazendo coisa errada, ficou egoísta. Depois que começou a ganhar dinheiro, parou de falar com os pobres. Ele está lá, evoluindo, mudou a consciência, ganhando dinheiro, abundante, porque se não fosse abundante, o dinheiro não estava vindo até ele. E você tá aí lascado, pobretão, reclamando, julgando, falando mal. E o que você devia estar fazendo? Legal, vou convidar ele para tomar um café aqui em casa, ou eu vou lá, quero conversar com ele, vamos falar um pouco de dinheiro, de abundância. Ele mudou o estilo de vida? Que bom, vai que eu consigo mudar o meu também. Mudou a mentalidade? Que bom, que ele saiu da miséria. Eu também posso sair, ele é meu primo, ele conseguiu, que legal, eu também vou conseguir. Porque pássaro da mesma plumagem voam juntos, vocês sabem. Então, se você está nessa de ficar defamando os outros, principalmente pessoas ricas e abundantes, olha para dentro de você. Todo dia eu trago aqui no canal um vídeo para elevar sua frequência. Por quê? Eu acredito muito que a gente trabalhando junto, eu daqui de Berna da Suíça, você daí do Brasil, a gente vai mudar isso, porque tudo começa aqui, gente. A riqueza, ela começa aqui, na mentalidade. A gente é que muda tudo. Você pode ver que quanto mais você critica as pessoas, quanto mais você detona os outros, tem inveja, você vai ficando triste, amargo, vai remoendo aquilo dentro de você.
Você não consegue nem comer uma refeição direito, porque está travado ali, está agoniado. Você não consegue sorrir, você não consegue abraçar as pessoas, você não consegue conectar com o seu presente e esquecer as coisas lá fora. E o que eu quero que você saiba é que você vale muito e que você pode mudar essa frequência. Não, qualquer um de nós podemos cair, não é? Na fraqueza e falar mal do outro, sim. Quantas vezes, eu até agora que eu sou terapeuta, eu já me peguei falando mal de outra pessoa. Eu sou uma família com 8 irmãos, mentalidade diferente. E às vezes a gente vai falar com um vai falar do outro. Sabe o que eu falo? A vida dele, ele escolheu viver assim. Que Deus abençoe, que seja feliz. Vamos mudar de assunto? Vamos falar outra coisa? Aí tá bom, mas só de você receber aquilo, às vezes já é ruim. Porque não precisa, o outro tá lá, gente. A gente não tem que estar falando de pessoas que estão ausentes. A gente não tem que estar se metendo na vida de ninguém. Nós temos que cuidar da nossa vida. Se cada um olhasse por si, se amasse, se valorizasse, se sentisse uma pessoa linda, maravilhosa, meiga, as coisas já iam mudar. Você sabe que as pessoas, seja um patriarca ou uma matriarca, ela só vai atrair pessoas como ela. Por quê? Porque tem discernimento, tem fé, tem rotina, tem conhecimento, tem coragem de ir lá e resolver o problema. E então, não fica com essa fofoquinha, não fica atrás do muro, não fica maltratando os outros. Isso é ridículo, gente. Judas fez isso com Jesus. Judas falou mal de Jesus, Judas entregou Jesus. E a gente tem que aprender a nos cuidar, nos policiar, para não estar com essa mentalidade fraca, fazendo coisas erradas o tempo todo. Se você errou, ok, perdoe-se, você é humano, mas vamos corrigir para não ficar? Então, a partir de hoje, o que eu peço a vocês é que se corrijam. Para de ficar falando do seu irmão, pobre do seu irmão, já sofreu tanto na vida, só faltava agora você ficar defumando por trás, por os outros e tudo. Vai saber o que o seu irmão está passando lá hoje, na casa dele, com a família dele? Ele tem a história dele. Do mesmo jeito que você sofreu, que veio de uma família lascada, ele também. Então, vamos parar? Vamos ser mais humanos um com o outro? Porque o seu inconsciente, ele não entende. Se você ficar falando de todo mundo, defumando, criticando, sendo a vítima da história, é isso que você vai ser, até morrer. Muda essas crenças. Então, a partir de hoje, o trabalho de crença é isso. Você vai parar com essa história de ficar falando mal dos outros, ou recebendo grupos que ficam só defamando os outros. Evita. Diz que está ocupado, vai fazer outra coisa. Assim, você olha para você. Você vai ver a sua felicidade. É tão lindo a gente poder chegar em casa e dar atenção para a família da gente. Olhar realmente para o que importa para a nossa vida. E assim a gente vai continuar vivendo melhor, vai mudando a nossa frequência vibracional, porque saindo de uma pessoa com negação, com pessimismo, você vai começar a conectar com a positividade, com a harmonia, com o bem-estar. E o que isso significa? As coisas vão começar a harmonizar na sua vida. A frequência vai mudar. A partir daí, você vai entrar em um programa neural de mudança de crença. E você vai mudar a sua crença limitante. Essa crença que está te sabotando. Que você é o bonzinho. Que você é a vítima. Que você é o coitadinho. Isso não vai te ajudar em nada. Não vai te levar nada. O cemitério está cheio de gente. Bonzinho, vítima e coitadinho. Que morreu lascado na vida. Sem dinheiro, sem amor, sem nada. Apenas porque era egoísta, ficava em casa, afastava dos outros, falava mal dos outros, queria ser melhor do que os outros, e no final acabou pior do que os outros. Então é isso que eu digo para você. Se eu tô aqui no canal falando com vocês, se eu sou terapeuta hoje, eu já passei por esses BO tudo, esse perrengue tudo, gente. Eu posso falar hoje de pobreza, escassez, vazio, falta, ostentação, que eu já ostentei. Eu ostentei não na maneira de querer, né? Fazer tudo assim que dava na cabeça, sair por aí, fazer coisas erradas. Não era isso. A minha ostentação era... Eu era muito pobre e não podia comprar um sapato, não podia comprar um perfume, não podia comprar uma bolsa. Então, quando eu pude comprar, eu ia na loja aqui, na Dozenbar, e eu comprava 20 pares de sapatos. Para quê? Para falar para mim mesmo que eu posso.
eu posso comprar 20 pares de sapatos. Chegou uma altura que eu já não tinha onde colocar sapatos aqui. Aí eu doei tudo, sabe? Então, gente, o que a gente tem que saber é que faz parte da nossa vida. É legal. Eu já tive o cabelo cortado como o de homem, eu já tive o cabelo pintado de loiríssimo, eu já tive lente azul nos meus olhos, né? Por quê? Porque a gente quer provar. Você tem o dinheiro para aquilo, você vai e faz. Mas é fase que passa. E hoje, se eu posso falar sobre ostentação, eu digo, é muito melhor você pegar o dinheiro de você comprar um iPhone parcelado e colocar no banco, em uma aplicação, em uma conta poupança. No final de 2 anos, você vai ter um dinheiro para você fazer uma viagem, para você comprar uma coisa à vista, e você não quer comprar o iPhone porque você quer mostrar que pode, que você merece, que você tem também. E às vezes você não está nem podendo comprar esse iPhone. Eu mesmo não tenho. Eu posso comprar a hora que eu quiser, mas eu não tenho porque eu gosto do Samsung. Eu amo o Samsung, faz muitos anos que eu uso, é meu predileto, amor da minha vida, e eu não troco, eu não sou de trocar coisas assim. Então, às vezes você pensa que está fazendo as coisas certas para mostrar, para se sentir valorizado, porque eu tenho. Eu trabalhei duro, eu vou comprar aquela bolsa porque ela custa 5 mil reais, daí? Se você é um assalariado, vai passar muito tempo para pagar uma bolsa de 5 mil reais. Então, a gente tem que ter o pé no chão, sim, não é? E se você está fazendo aquilo porque você precisa, porque você já está podendo comprar, porque você acha legal mesmo para você, combina com o seu estilo de vida, ok. Mas se você está fazendo aquilo porque as suas amigas têm, você quer mostrar para elas que você também tem, que você pode, que o seu marido vai ter que te dar, né? Aí você está forçando a barra. Hoje falando no vídeo aqui sobre você não criticar os outros, não explorar os outros, não desejar mal para os outros, não ter inveja dos outros, porque o seu inconsciente, ele não sabe. Ele não sabe identificar o que você está fazendo com os seus pensamentos. Ele só sabe sentir. E se você está com a inveja lascada aí, olha, nossa, eu estou mesmo sentindo na ruína. A minha amiga comprou um carro novo e eu nem a habilitação não tenho ainda. Isso vai trazer um sentimento para você muito ruim, que pode atrair uma doença para você e um atraso de vida, principalmente atraso financeiro, porque a inveja, o remorso, a dor causa um bloqueio muito grande nas pessoas. O dinheiro, a abundância, a felicidade não combina com essa mentalidade escassa. Vocês querem crescer na vida, vocês querem co-criar uma vida dos sonhos. Eu sei que vocês querem. Vocês querem, assim como eu, ter um apartamento, uma casa, carro, profissão, família, amor, paz, saúde, harmonia, não é? Liberdade geográfica, financeira. Eu sei que vocês querem isso tudo, mas vocês têm que saber que tudo começa na sua mentalidade. Você já pode começar a ter essa vida agora mesmo, abrindo mão desses lixos que vocês carregam. Aí vocês vão começar na abundância interna, ativando sua riqueza interna, ativando a abundância que Deus nos deixou, que é ser grato pela natureza, animais, a vida, tudo que o dinheiro não compra. A sua vida, a vida das pessoas que você ama, aí você vai aprender a valorizar cada dia que você viver, porque você não sabe quantos anos você vai estar aqui para poder compartilhar essa vida, e é como se fosse um jogo, você está brincando. Acabei de falar da minha pessoa, que eu já tive na fase da ostentação, eu tive na fase de gastar muito dinheiro, eu tive na fase de tentar copiar as outras pessoas, né? A tal modelagem. Eu acho que combina comigo aquele modelito, eu acho que aquela maquiagem combina comigo, e pronto. Mas o que mais me encaixou na minha vida foi após meus 30 anos, que eu comecei a estudar espiritualidade. A minha fé sempre foi muito grande, trabalhadora eu sempre fui, buscar autoconhecimento eu sempre busquei, mas depois dos meus 30 anos que eu comecei a olhar para o meu ser, a abrir mão de tantas coisas fúteis, tantas coisas desnecessárias para a minha vida. E a partir daí eu busquei mais conectar com Deus e com o mundo terapêutico, né? Fiz a minha formação de terapeuta, onde eu troquei o meu trabalho de chefe de cozinha para ser terapeuta. E encontrei meu propósito de vida, me encontrei nessa. Hoje vivo em completa harmonia, amor incondicional, em abundância, e estou aqui com o meu canal para transmitir isso para vocês.
A minha imagem é essa. Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa muito feliz com a vida que eu tenho, feliz com a minha imagem, feliz com o meu ser, mas eu não critico ninguém. Cada um é como é. Por eu ser simples, existe pessoas que é muito ousada, pessoas que adoram estar bem produzida, pessoas que gostam de aparecer o tempo todo. Não tem problema, é a fase da pessoa, é a vida da pessoa. Ela que cuida das coisas dela, eu cuido das minhas, e tá tudo bem. O que eu posso fazer é orientar você a encontrar a sua própria essência, através da forma simples, né? Que é com simplicidade que a gente se encontra. A gente não tem que estar alimentando o ego o tempo todo, porque senão a gente sai do nosso ser. Nós temos que alinhar o ego com a nossa essência, porque aí nós precisamos do ego para viver aqui na 3D, não é? Precisamos da nossa identidade, precisamos do nosso RG, né? Nome, precisamos da nossa aparência e precisamos da nossa essência para poder ter uma harmonia e viver em paz, entendendo realmente o significado da vida e entender a abundância, porque as pessoas elas estão desconectando consigo mesma e estão perdendo o foco, o rumo, e eu estou aqui para ajudar vocês. Então é isso. Pare de falar dos outros. Pare de criticar os outros. Um exercício para você hoje. Se tem uma pessoa aí da sua família, grupo de amigos, grupo de trabalho, que você mete o pau nessa pessoa. Ah, ela é metida. Ah, ele é egoísta. Ah, aquela pessoa é muito rica, só faz pisar em mim. Pare um pouquinho. Envia uma oração de amor incondicional para essa pessoa. E a próxima vez que você encontrar com essa pessoa, seja gentil para essa pessoa e elogie essa pessoa. Mas elogie de verdade, com sinceridade. Uma coisa, porque ninguém é tão mal que não tem uma coisa boa. Então pega essa coisa boa e elogia. Sabe para quê? Você vai estar emanando para o universo, para o quadro quanto, coisas boas. Você vai estar emanando uma nova frequência. E assim você vai atrair mais coisas. Essa pessoa, quando receber essa vibração, ela vai ficar feliz. Seja ela quem for, ela vai ficar feliz. E assim, o que vai voltar para você? Felicidade em dobro. Porque é para isso que a gente está aqui. Isso eu fiz muito na minha vida, na época que eu comecei na terapia, um tempo atrás. As pessoas que eu tinha alguma, né, picuinha, algum rancor, alguma coisa, eu comecei a aproximar delas. Perdoar, ver as qualidades delas, até dizer que quem era errado era eu, que muitas vezes, sim, a gente que é o errado. E quando a gente assume isso, quando a gente entende isso, as coisas mudam. Mesmo que aquelas pessoas não vai ser seus amigos, seus melhores amigos pro resto da vida. Mesmo que vocês vão afastar. Tudo bem, vai afastar, mas vai ficar uma sensação de paz, de leveza. Não aquele rancor, aquela coisa guardada, aquela impressão. Porque isso não está prejudicando lá, não, o outro não. Está prejudicando a você mesmo que guarda, que pensa nisso. Então, a partir de hoje, comece a pensar assim, coisas boas. Não precisa estar o tempo todo vigiando a vida do outro. Isso você tem que fazer para você, para sua vida. Cuidar da sua vida. A partir da hora que você cuide muito bem de você, a partir da hora que você se nutre com amor incondicional, com fé, que você torna uno com Deus e com a fonte, aí sim, você vai atrair dos outros isso também, porque as pessoas vão ser semelhantes à sua vibração e vão chegar até você. Não só pessoas, como coisas, coisas materiais, dinheiro, seus sonhos que você quer realizar, as possibilidades de você realizar seus sonhos. É isso, gente. Eu mudei minha vida, eu mudei o rumo da minha história, eu cocrio a realidade, eu consigo ser muito feliz em viver essa vida aqui, e eu estou aqui para ajudar vocês a fazer o mesmo na vida de vocês, mudar a frequência vibracional, sair dessa frequência negativa aí, para ir para a frequência positiva de maneira certa, para assim mudar os pensamentos, os sentimentos, mudar suas emoções, mudar seus resultados e co-criar uma vida melhor para vocês. Porque pessoas feridas ferem e pessoas que amam, né? Pessoas que se amam, colhe mais amor. Pessoas que se cuidam, colhe pessoas que se cuidam também, encontra pessoas que se cuidam também. Um patriarca vai encontrar uma matriarca e uma matriarca vai encontrar um patriarca. Então, quando você está alinhado,
Quando você está na mesma frequência do universo, de Deus, só acontecem coisas boas para você. Vamos parar de julgamento? Vamos parar de criticar as pessoas? Porque cada uma tem seu dia, cada uma tem seus erros, e o que nós precisamos aqui é de pessoas mais leves, compreensíveis e amigáveis e amorosas uma com as outras. E é isso. Amanhã eu volto, gente, com novo conteúdo. Vou continuar aqui tomando meu chazinho de frutas vermelhas. Fruto do bosco. Os portugueses falam fruto do bosco. Meu marido é português e fala assim. Nós falamos fruta selvagem, né? O fruto da floresta. E os suíços falam Waldbeeren. E pronto, gente. Amanhã eu volto com um novo vídeo. Muito obrigado.